Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios. Logo no capítulo 1, no versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. É uma palavra bem muito forte, bem objetiva, porém, ao mesmo tempo, ela é muito ampla. O Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo que nós que somos cristãos, nós que somos de Jesus, nós que recebemos Jesus, que aceitamos a Jesus como nosso Senhor, que temos o nosso nome no livro registrado, no livro do céu, no livro da vida. A carta de Paulo foi escrita aos cristãos da cidade de Corinto. Não foi para quem está no mundo e ainda não conhece Jesus. A palavra tem que ser pregada a toda criatura, mas de preferência os 4 evangelhos. Mas as cartas são de crescimento espiritual. É muito triste quando a pessoa se converte, irmãos, e ela não entende que ela passou pela primeira porta. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela atravessa a primeira porta e alcança a salvação eterna. Mas agora ela vai precisar conhecer cada vez mais a esse Deus a quem recebeu, a Jesus. A fim de que, primeiramente, de procurar conhecê-lo de verdade, para não ser um desperdiçador da imensidão do amor de Deus. Jesus Cristo, irmãos, é o maior presente de Deus dado à humanidade. Ele é o maior presente que foi dado à humanidade, foi entregue à humanidade. Enquanto as pessoas não entenderem que a sua vida espiritual tem de estar acima de tudo, tem de ser verdadeiramente o principal foco de objetivo em servir a Deus, esse cristão vai ser um desperdiçador. Por quê? Atente bem para essa palavra bem simples que você leu, que nós estamos lendo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então dá uma paradinha. Em tudo é tudo, irmãos. Há pessoas que não se enriquecem na saúde. Porque, mas não tem cura. Não tem cura para quem não tem Jesus. Não tem cura para quem não conhece a verdade. Você lê os 4 evangelhos e não vê Jesus negando cura a quem quer que fosse. Você vê Jesus ensinando, curando e libertando, para que todas as pessoas que o buscassem, no caso, fossem livres dos seus sofrimentos. Observe a palavra, irmãos. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, é nele. Não é sem ele, é nele, é grudadinho nele. Você quer viver saciado de sede no deserto? Só se você encontrar um oásis. Há pessoas que viveram no mundão, irmãos, e de forma tão mundana, de forma tão baixa ou tão suja, ou há pessoas que viveram em religiosidade, de religião em religião, e ficaram como uma terra seca, e encontram Jesus, e algumas se conduzem como se tivessem entrado na última religião. Mas Jesus não é uma religião, Ele é Deus, um Deus que se fez homem em favor do homem, do ser humano. Enquanto o cristão não entender isso, irmãos, o maior bem que um ser humano faz a si mesmo, depois de receber Jesus, é se dedicar a servi-lo, aprendendo a sua palavra. Há pessoas que aprendem meia dúzia de versículos e ficam batendo e rebatendo aqueles versículos, e jogando conversa fora. Isaías 53, como se a cura fosse técnica.
como se fosse, né, um disco que estava rodando, vamos falar do tempo do vinilzão, e que a agulha encontrava um arranhão e ficava ali. Tac, 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 e tá, 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 tá. Não é nada disso, irmãos. Deus quer comunhão. Ele quer o coração, Ele quer a vida. Ele é Deus. Ele quer cuidar de cada um como um pai, um bom pai, cuida de um filho pequeno. O apóstolo Paulo, há momentos em que ele usa simbologias tão assim, tão singelas, tão simples. Que se você não prestar atenção, por exemplo, o salmista diz: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Às vezes o cristão não atenta, irmãos. É preciso dedicação. Às vezes a pessoa se dedica demais na vida material e a vida é absorvida, ou melhor, a pessoa é sugada. Tempo, tira tempo para Deus. Tire tempo para Deus. Mas abra o coração. Não sirva a Deus como você serviu religiões. Deus é Espírito, dá tempo a Ele. Vá além dos cultos, se ofereça nos cultos. Quando você vier para o culto, venha preparado. Eu vou me apresentar a Deus no corpo, ou seja, eu faço parte do corpo. Existe uma gama de pessoas hoje pelo mundo dizendo que não precisam de igrejas. Mas a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. Um corpo não vive sem cabeça. A cabeça tem de ter o corpo. Então, às vezes a pessoa se converte, irmãos, e ela não abre o coração para entender, e são coisas tão simples. Não precisa ter um QI astronômico para entender coisas espirituais. Tem de abrir o coração. Tem de abrir o coração. Tem de amar a Deus. Deus quis assim. Ele quis assim. Então Jesus é o maior presente de Deus dado ao mundo. Jesus vem ao mundo, Ele é Deus, Ele é a palavra criou todas as coisas. Quando o cristão entender isso, que as coisas materiais são consequência, não são causa. Quando o cristão entender que a palavra de Deus é todo o poder, o cristão vai se esvaziar de si mesmo e vai procurar se encher da palavra de Deus. Às vezes a fé do cristão ela é tão mirrada, porque ele está com o coração tão cheio de coisas, porque ele não atenta, porque ele não dá atenção, porque ele não escuta, ou escuta mas não ouve, ou escuta e não dá atenção. Jesus Cristo, Verbo que se fez homem. Hoje nós o temos na palavra. Se o nosso coração se abrir, os nossos olhos espirituais forem bem iluminados, o Espírito Santo, o Senhor Deus, é tremendo. Jesus usou uma linguagem figurada no Apocalipse. Ele diz que nós devemos comprar colírio. Ele diz que nós devemos ungir os nossos olhos para que sejamos espirituais e possamos enxergar como Ele enxerga. Sexta-feira eu trouxe uma mensagem à igreja, tão simples que eu já preguei tantas vezes, mas sexta-feira Deus nos deu um foco. Eu cheguei no altar e disse: irmãos, Jesus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Há pessoas que enxergam o mal no seu corpo e assumem o mal e confessam o mal. Há pessoas que confessam não apenas as doenças, mas os fracassos, os medos, por não se enriquecerem das riquezas espirituais, irmãos. Quando é que o cristão vai entender que ele aceitou Jesus para ser um ser espiritual, cuja vida material é dirigida, é consequência? Ou seja, Deus não é o irresponsável. Jesus disse que o Pai sabe muito bem o que nós precisamos antes de nós pedirmos. Ele já sabe. Mas Ele manda que oremos.
Às vezes a vida de oração do cristão, irmãos, é tão pobre, que Jesus tem 5 minutos do dia da pessoa. Ele dá 24 horas e ele tem 5 minutos. Às vezes o tempo da meditação é aquele versículo gravado na mente, recitado, jogado pela boca, mas que nem entrou no coração. Exemplo disso, os medos. É inadmissível uma pessoa aceitar a Jesus, dizer que está nos braços de Deus e viver com medo, apavorada. Que Deus é esse? Que segurança é essa? Que confiança é essa? Um versículo tão pequeno, mas tão objetivo, tão completo. Vamos de novo? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Você está pensando que uma pessoa que vive com medo do amanhã, com medo de passar necessidade, dizendo ser evangélica, cantando músicas de louvor, supostamente louvores, recitando versículos, vai receber as atenções e os cuidados materiais de Deus? Estou cansado de ver gente dentro da igreja, irmãos, vivendo igualzinho o pecador. Que é o resumo? Correndo atrás. Como as pessoas, irmãos, se empobrecem espiritualmente. Como as pessoas se empobrecem. Como as pessoas se empobrecem quando valorizam demais as coisas materiais, ao ponto de deixar Jesus de lado para viverem correndo atrás. Enquanto o cristão estiver dividido, enquanto não tiver um bom entendimento, enquanto não crescer na fé, não vai agradar a Deus. Enquanto não agradar a Deus, deixa de receber muita coisa. O salmista, o rei Davi, em determinado momento de um salmo, não mexe na sua Bíblia, isso às vezes eu não cito, e você conhece. Ele diz: deleita-te também no Senhor. Por que será que ele fala isso também? Deleita-te também no Senhor. Por muito tempo eu questionava isso, não questionando Deus, mas Senhor, por que esse também? Ah, entendi. Deleita-te também no Senhor. E Ele considera o desejo do teu coração. Deus está ali falando claramente. Estou examinando teu coração o tempo todo. Eu estou olhando teu coração o tempo todo. Eu só vejo ansiedade, Eu só vejo preocupação, Eu estou examinando teu coração o tempo todo. Eu só vejo você com o seu interior atribulado. Eu só vejo você com o seu coração turbado. Ou seja, o seu coração está barulhento demais. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, e eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo. E a alma está assim. E depois dobra o joelho: Senhor, o Senhor sabe que eu confio no Senhor. Caramba, essa oração fede nas narinas de Deus. Essa oração cheira mal nas narinas de Deus. Porque não tem um cristão que assuma que é mentiroso. Mas a verdade é essa. É que há uma inclinação, uma tendência. Literalmente, irmãos, é tendencioso se o cristão não avivar a fé, não acordar. De vez em quando, umas pregações, se a gente não dá atenção, Deus está ali para dizer: acorda. Deus está ali para dizer: desperta. Você não é um povo largado na terra. Quando Jesus te chamou, Ele escreveu o teu nome no céu. O teu nome tem registro no céu. Vamos despertar, igreja. É, pastora, mas eu já passei fase buscando e minha vida ficou um caos. Sabe por quê? Porque o coração estava distante. Não adianta vir para a igreja e deixar o coração nas preocupações. Não adianta vir para o culto e deixar o coração vagueando por aí os pensamentos. Pessoal,
Olha essa palavra, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Quem é esse ele? Quem é ele? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Vamos buscar. Se você é uma pessoa ansiosa, você precisa meditar, abrir o coração, ler e meditar no poder da fé. Ah, mas eu tenho fé. Outra coisa que eu acho impressionante. É a coisa mais difícil um cristão assumir que ele não tem fé. Não, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Deus sabe, com certeza Ele sabe. Muita gente só tem a fé enquanto tudo vai bem. Ter fé quando tudo vai bem é bobeira. Porque a fé é para aquilo que não se tem, ou para os momentos difíceis, ou os piores momentos da vida. Ninguém precisa de fé quando tudo vai bem, irmãos. A própria fé nos é concedida pelo Espírito Santo quando nós colocamos o coração nas palavras de Deus. Agora é interessante, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que os evangélicos, parece que alguns têm um receio de entrar mesmo para valer nos braços de Deus. Porque aí começam as críticas, as afrontas, começa o abandono. Vamos à realidade. Jesus esteve em Gadara, onde estava aquele endemoniado que andava nos sepulcros, que andava no cemitério. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, não tinha sossego, não tinha paz. A Bíblia diz que ele se cortava, ele apanhava pedras e se rasgava. Essa prática da automutilação que está acontecendo, principalmente entre adolescentes e jovens pelo mundo todo, isso é coisa antiga. Satanás é o mesmo, as táticas dele não mudam. Parece que ele cria umas novidades, mas não cria, sempre em cima das mesmas falsas bases. Ninguém gosta de você, ninguém liga para você, bom, enfim. Aquele endemoniado, ele tinha uma casa, tinha uma família, e ele morava num cemitério. Na verdade, ele nem sossegava, porque diz a palavra que ele andava de dia e de noite. Eu não vou propriamente falar desse endemoniado hoje, mas eu vou falar da cidade. Porque aquele povo, quando Jesus libertou aquele homem, um homem que era louco, endemoniado até a alma. O homem tinha uma legião de demônios. Uma legião compõe-se em regra de 6.000. E diz a Bíblia que ele tinha uma legião de demônios. E Jesus vai até ele. E Jesus liberta aquele homem de tal modo que faz dele um pregador. Só que os demônios que Jesus expulsou dele pediram para Jesus deixar que eles entrassem nos porcos. Na verdade, eles até pediram uma ordem de Jesus. Senhor, manda-nos irmos para aqueles porcos. Porque Satanás, ele sabe que uma ordem de Jesus tem que ser cumprida. Você pode imaginar quantos anjos Jesus tem para cumprir a palavra dele? Se prepare para servir a Cristo. E você vai ter tudo o que você precisa. E vai ter sobrando. Por quê? Lê de novo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Mas muita gente, irmão, se perde. Não busca na palavra o conhecimento das coisas concernentes a tudo que precisa. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Procura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Jesus esteve em Gadara, onde estava aquele endemoniado que andava nos sepulcros, que andava nos cemitérios, no cemitério. A Bíblia diz que
Ele andava de dia e de noite, não tinha sossego, não tinha paz. A Bíblia diz que ele se cortava, ele apanhava pedras e se rasgava. Essa prática da automutilação que está acontecendo, principalmente entre adolescentes e jovens pelo mundo todo, isso é coisa antiga. Satanás é o mesmo, as táticas dele não mudam. Parece que ele cria umas novidades, mas não cria, sempre em cima das mesmas falsas bases. Ninguém gosta de você, ninguém liga para você, bom, enfim. Aquele endemoniado, ele tinha uma casa, tinha uma família, e ele morava num cemitério. Na verdade, ele nem sossegava, porque diz a palavra que ele andava de dia e de noite. Eu não vou propriamente falar desse endemoniado hoje, mas eu vou falar da cidade. Porque aquele povo, quando Jesus libertou aquele homem, um homem que era louco, endemoniado até a alma. O homem tinha uma legião de demônios. Uma legião compõe-se em regra de 6.000. E diz a Bíblia que ele tinha uma legião de demônios. E Jesus vai até ele. E Jesus liberta aquele homem de tal modo que faz dele um pregador. Só que os demônios que Jesus expulsou dele pediram para Jesus deixar que eles entrassem nos porcos. Na verdade, eles até pediram uma ordem de Jesus. Senhor, manda-nos irmos para aqueles porcos. Porque Satanás, ele sabe que uma ordem de Jesus tem que ser cumprida. Você pode imaginar quantos anjos Jesus tem para cumprir a palavra dele? Se prepare para servir a Cristo. E você vai ter tudo o que você precisa. E vai ter sobrando. Por quê? Lê de novo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Mas muita gente, irmão, se perde. Não busca na palavra o conhecimento das coisas concernentes a tudo que precisa. Em toda palavra e em todo conhecimento. Procura. Quando Jesus expulsou aqueles demônios que eles entraram nos porcos, os porcos se lançaram num precipício e caíram no mar. Os porcos morreram afogados. Aquele povo daquela cidade, na verdade era uma confederação de 10 cidades. Quando aquele povo viu, o povo queria Jesus longe da vista deles. Só foi esse homem que fez isso. Por que Jesus fez aquilo? Primeiro, porque para o judeu, o porco é um animal considerado animal imundo. Jesus mostrou para aquela população, aquele povo todo, que a vida de um homem vale muito mais do que 2.000 porcos. Olha que 2.000 porcos tratados e vendidos em partes. Bota carne de porco no açougue lá no mercado, vai. Pega a gordura dele. Pega as vísceras. Antigamente se fazia linguiça com tripa de porco. Quem sabe disso? Hoje tem um material industrializado com que enchem aquela... Mas era... Posso rasgar? Posso falar? Ó, quem ainda não tomou café vai... Tripa. A linguiça era feita de tripa, do intestino. Viu? Não falei? Ó, ai. A outra, ó. Ó. Jesus mostrou para todo aquele povo que a vida de um homem valia muito mais do que a vida de 2.000 porcos. Então Jesus disse: o porco não é imundo para vocês? Pois olha esse homem aqui. O homem agora estava tranquilo, liberto, abençoado. Jesus fez dele um pregador. Ele ficou tão apaixonado pela sua libertação, pela paz que ele estava sentindo, que ele se apaixonou pela liberdade, pelas riquezas espirituais, que ele pediu: Senhor, deixa eu ficar contigo. E Jesus disse: não, você está pronto. Você agora é um pregador. Vai para a tua casa, vai lá para a tua família ver quem você era e quem você é.
Vai lá para a tua família. Riquezas espirituais. Jesus fez dele um pregador, um novo homem. Um homem 100% liberto. Um homem riquíssimo de paz. Agora ele tem tanta paz que ninguém vislumbra a pessoa que ele foi. Eu acho interessante como as pessoas não atentam para isso. Meu irmão, comprar uma casa, comprar um carro, até o pecador compra. O pecador não precisou de Jesus para comprar. Mas a paz, ninguém tem a paz completa sem Jesus. Ele te dá a paz e te dá a casa. Ele te dá a paz e te dá o carro. Por que o cristão ainda não aprendeu isso, irmãos? Por que o cristão não se dedica a aprender? Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Não adianta querer sem ele. Compra o melhor aparelho eletrodoméstico e vai morar no mato, no brejo, onde não existe energia elétrica. Vai. Não adianta nada, igreja. Quantos casamentos estão destruídos pela turbulência? O problema financeiro atingiu o casamento. E as estruturas, as bases do casamento começaram a se quebrar. Porque o problema é financeiro. Mas por que o problema é financeiro? Porque não tem direção, está perdido. Porque o mercado está consumido. E aí? Não sabe o que fazer, porque a concorrência é forte. Por que não buscou a riqueza dele? Ele vai te dar direção. Eu costumo dizer para as pessoas, algumas pessoas às vezes não entendem, as pessoas gostam muito de ficar dependentes dos outros a vida toda. E logo assim, quando uma pessoa chega, eu digo, ó, teus dias principais, quarta e domingo. Quarta e domingo. Não, eu preciso da segunda, não. Você precisa conhecer Jesus. Porque se você tiver Jesus, Ele vai te dar tudo. A pessoa não entende. Eu te digo, eu não vou te dar peixe, eu vou te ensinar a pescar. Eu não vou te dar peixe, eu vou te ensinar a pescar. As pessoas se convertem, fazem as correntes, famosas correntes, e ficam, e estou pisando no diabo, estou pisando no diabo, e o diabo está pisando na cabeça dela. Em tudo fostes enriquecidos nele. Deus não quer você ansioso um dia sequer. Que é isso, pastor? Deus não quer você um dia ansioso. Abre a sua Bíblia em Mateus. Capítulo de número 6. Lê comigo o versículo 22. 22 e 23, vamos juntos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém, Jesus? Nós tivemos esta semana passada um pedacinho do estudo em que o diabo disse para Eva que Deus havia mentido para eles, né? Se é assim que ele disse, do dia em que comerdes do fruto dessa árvore morrereis? Não. No dia em que vocês comerem, os vossos olhos vão ser abertos e vocês vão ser como ele. Vão ser como Deus. Não foi isso? Faz assim com a mão se você está entendendo a mensagem. Por favor, faz assim se você está entendendo a mensagem. Muito bem. Satanás usa duas armas letais. As duas armas que Satanás usa. A primeira é a mentira. O Evangelho de João, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então nunca esqueça que a mentira é filha do diabo. E lembrando, tá? A mentirinha é netinha. Tem cristão que vive na mentira. E a outra arma que ele usa é o engano. Como ele engana as pessoas na mente. Mas engana muito. Ele faz a pessoa ficar com as atenções numa enfermidade, quando Jesus poderia arrancar aquela enfermidade num piscar de olhos, se ela tirasse o crédito da enfermidade. Mas os olhos delas, os olhos espirituais, são maus. E a pessoa só enxerga a doença. Ela só enxerga a doença. Ela só enxerga a doença. Eu fiz um culto agora, esta semana. Na sexta-feira à tarde, fiz um culto lá
na 25 de agosto. E uma senhora deu um testemunho dizendo que estava, tinha feito a última quimioterapia por conta de um câncer que vinha se arrastando há tempos. Vai escutando. E ela disse assim: pastora, sabe qual era o meu maior problema? Era o medo. Porque de alguma forma o câncer está associado à morte. Então isso me atormentava. E ela disse: eu consegui acabar com o medo. Ela disse: eu não tenho mais medo. Ela disse: não é por causa da quimioterapia que acabou. Ela disse: agora eu entendi. Então agora o medo acabou. Atenta bem. Olha bem. Observe bem o que você está lendo na Bíblia, que você está escutando. Uma coisa é o ser humano natural, outra é o espiritual. O espiritual, ele pode se enriquecer a cada dia. Se enriquecer. Mas há muitas pessoas que parecem ricas só das coisas terrenas. Se uma doença grave atacar, é uma pessoa miserável. Há pessoas que se sentirem uma pontada no peito, o pensamento de imediato que ataca é infarto. E há pessoas que ficam tão apavoradas que mesmo sendo de Jesus, não tem força para repreender. Porque o medo é maior que a fé. O medo é maior do que a fé. Quando o medo é maior do que a fé, preste atenção na balança. Quando o medo pesa mais do que a fé, acabou, pessoal. O diabo ganhou terreno. E eu achei bonito esse testemunho quando ela disse: pastor, eu entendi. O medo foi embora. Ela disse: eu não estou sentindo medo, eu não tenho mais medo. Ou seja, dentro dela, o Espírito Santo trouxe uma confiança. Ela aprendeu a confiar, e o Espírito Santo trouxe uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade. Irmãos, quando é que o cristão vai entender que são territórios diferentes? Um é o território natural, o outro é o território da fé, irmãos. Um é a terra sem Deus. Com religião ou sem religião, isso pouco importa. Outra é a terra onde Jesus está presente, meu irmão. Jesus obrigou os apóstolos a entrarem no barco. E ele ficou em terra orando. Diz a Bíblia que ele viu que eles estavam com dificuldade a remar. Ele viu. Antes de Jesus ir ao encontro deles, ele viu. Aí Jesus vai ao encontro deles. Mas ele vai andando em cima das águas. Caso inusitado. Eles nunca haviam visto alguém andar em cima das águas. Como eles estavam presos ao mundo material, alta madrugada, tudo escuro, alguém andando em cima das águas, eles gritaram que era fantasma. Todos eles berraram: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus logo diz assim: sou eu, não tem mais. Ou seja, o que para vocês é impossível, para mim é uma brincadeira. Jesus andando em cima das águas. A pessoa está lá se afogando no desespero, Jesus está andando em cima das águas. Então, irmãos, o cristão, ele não conhece a Jesus, ele não conhece as riquezas. Por quê? Porque os olhos dele são materiais, então esses olhos são maus. Se a enfermidade ainda tem um peso de te causar o medo, então a tua fé está muito pequenininha. Ela está arriscada a desaparecer. E se ela desaparece, meu irmão, acabou. Por quê? Porque o Espírito Santo diz que sem fé, eu queria ouvir toda a igreja num coro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, o que você quer? Deus está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, ele estabelece as regras. Você não é um membro amputado do corpo. Você não é um barco à deriva na tempestade.
Ainda que se levantem tempestades na sua vida, se a tua confiança é firme, Deus está no controle. Mas não pensa você que com medo você vai agradar a Deus. Não vai, meu irmão. Não vai, minha irmã. Não vai. Há pessoas que estão na igreja todo dia, mas o espírito está faminto, porque o coração está cheio de mágoa, de ansiedade, de tristeza, de revolta, de preocupação, menos de Jesus. Não adianta você estar de corpo presente, seu coração está cheio de coisas da vida. Então Jesus disse, se os teus olhos forem bons, vamos de novo no 22, se a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, nós somos outro povo, irmãos, nós não somos o povo do mundo não. Pastor, eu fico meio dividida, eu não sei como é que eu vou ser uma pessoa espiritual se eu vivo no meio de pessoas mundanas. Você está lá para fazer a diferença, meu irmão. Você está lá para fazer a diferença. Você está lá para ser luz para aquele povo. Mas se a tua lâmpada está apagada, você faz parte do mesmo grupo. Você está no mesmo nível de medos, de ansiedade, de preocupação, de pavor. Você está no meio deles para iluminá-los. Agora, depende do que está dentro de você. Eu não conto para me vangloriar não, irmãos, mas quando eu estava estagiando, quando eu estava cursando, né, e estagiando, foi na área trabalhista, eram 11 alunos no estágio. 9 caíram doentes com uma virose. Aquela época que estava uma onda de dengue no Rio de Janeiro, foi uma coisa terrível. Era dengue. Um teve compromisso, já tinha comunicado ao professor. E 9 caíram doentes. E passaram e-mail, na época era e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso, ainda não existia isso. Aí eles comunicaram. Aí chegou eu inocente, o professor esqueceu de avisar que não ia ninguém. A maioria comunicou e lá fui eu. Inocente, estou indo. Aí sento lá para dar atendimento ao público, a gente dava atendimento. Aí estou esperando o professor chegar. Aí quando ele chega, eu olhei, ué. Ele foi porque ele fazia parte da diretoria, ele foi. Aí ele passou lá na sala de atendimento ao público, dava atendimento à comunidade. Aí estou eu, sozinha na mesa para dar atendimento ao povo. Aí ele, ué, o que você está fazendo aqui? Você não ficou doente? Foi a pergunta dele. Eu falei, por quê? Ele falou, dos 11, um teve compromisso e 9 estão doentes. Como é que você não está doente? Eu falei, não, professor, olha o que eu falei para ele. Eu tenho escudo. Escudo? Que negócio é esse de escudo? Eu falei, sim, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ele falou, não estou entendendo nada. É esse negócio de religião. Não é religião, professor. Eu estou falando para o senhor que é escudo. Escudo é escudo. Escudo é proteção. Ele falou, não entendo não. Lá vem você. Eu falei, professor, eu já lhe falei a Jesus. Não, tá vendo? Eu falei, eu sabia que era religião. Desse jeito. Mas como é que você não ficou doente? Eu tenho escudo, professor. A hora que o senhor quiser ouvir, Jesus levou as nossas enfermidades. Não, olha, hoje não vai ter trabalho, já vou avisar todo mundo, está suspenso e tal, tá? Você não ficou doente? Foi a pergunta dele. Eu falei, não, eu tenho escudo. A hora que o senhor quiser entender, eu tenho escudo. E fui falar de Jesus. Irmão, vamos à realidade. Estava uma onda, o diabo tentou, meu irmão. E aí? Se o Filho, pois, vos libertar, pronto. Então vamos assumir a libertação. Agora você é dono de um tesouro. Você não põe esse tesouro em movimento? Bota esse tesouro a trabalhar para você, meu irmão. Você tem armas espirituais, elas estão penduradas, o diabo vai brincar com você. Não pensa você que o sintoma não vem. Se você não tem armas para combatê-los, de início, de imediato, tem que ser de início, meu. Nenhum pensamento você pode deixar.
Que isso, pastor? Nem um pensamento contrário. Por quê? Porque o diabo engana, meu irmão. Ah, pastor, não é bem assim. Então eu vou te perguntar, o que você está fazendo aqui dentro da igreja? Você está aqui porque você crê em Deus, e Deus é invisível. Pergunta para o teu irmão, você já viu Deus materializado? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi Deus sentado ao lado, no banco do carona, e eu ao volante passando no fogo cruzado. Eu nunca vi Deus sentado ali do meu lado. Mas eu não preciso, sabe por quê? Porque eu sei que Ele habita no meu coração. Eu sei que Ele está sobre mim. Eu sei o que está escrito. É isso aqui, irmãos, essa simplicidade. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ilumina seu corpo, meu irmão. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ilumina seu corpo, meu irmão. Só que o olho não é o olho físico, é o olho do entendimento. Por isso Jesus falou em Apocalipse, compra colírio. Compra. Ele não mandou pedir o colírio na igreja, ele mandou comprar. Quanto é, pastora? Quanto é? São muitos cultos. Quanto é? São horas de busca de Deus. Quanto é? Uma madrugada de vez em quando oferecida ao Deus vivo, que pode te iluminar. Esse é o preço. Quanto é? O teu rosto na Bíblia, o teu coração aberto e as tuas atenções 100%. Fecha a porta do teu quarto, avisa todo mundo e esquece. Me esquece aqui por 2 horas. É o teu dia de folga, é o teu dia de férias. É o teu tempo de folga. Mas não faz. Não faz. Tem gente aqui, irmãos, que quando comunica que vai, porque eu digo aos membros, você vai viajar, avisa. Porque às vezes os obreiros que dão atendimento, que te deram quando você chegou, eles ficam preocupados. Eles passam os olhos para cadê os meus tutelados? Cadê aqueles por quem eu tenho de orar? Eles passam os olhos, aí não te vê. Algum de vocês algum dia foi procurado? Seja honesto e sincero. Alguém me ligou e disse, você não está vindo, eu não tenho te visto. Ou você apareceu e alguém disse, ei, eu te procurei, levanta o braço por favor. Levanta e faz assim. Está vendo? Está aí. Você está vendo? Exatamente isso. Você chegou, o obreiro deu os primeiros atendimentos, passou uma temporada. Você se ausentou, ou fez uma viagem, né? Ou se atrapalhou com o trabalho e tal. Puxa, cadê? Vou dar uma ligadinha para ver se está tudo bem, se está precisando de ajuda, se está enfrentando alguma luta que não está aguentando. E aí você falou. Aí você vê, então tá aí. Agora você imagina, Deus não te procura? Ele não te procura? Onde é que você está? Ele quer te ouvir. A tua voz não entra no céu. Preste atenção. A tua voz não entra no céu, ou seja, quase não ora. Ou nunca ora. Aí quando o mal ataca, liga correndo para a igreja. Pelo amor de Deus, me socorre, ora por mim. Por quê? Está faltando intimidade com Deus. Faz a tua voz conhecida no céu. Faz a tua voz. Uma vez um capeta virou para mim, manifestado numa mulher, e disse, a tua voz me irrita. Desse jeito, lá na Piedade. A tua voz me irrita. Eu falei, interessante, a minha voz acho que é muito agradável a Deus, porque quando eu canto louvo, eu recebo unção. O diabo disse para mim, demônio, a tua voz me irrita. E eu fiquei feliz da vida, eu falei, quero irritar mais. Então agora eu vou, né? Eu vou louvar mais. Tá pensando que eu ia ficar falando, tá amarrado o diabo, sai daqui diabo. Não vou conversar com o diabo. Eu vou falar com Deus. Porque quando você abrir a boca e disser, está escrito, está escrito. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo será tenebroso. Às vezes, os olhos da pessoa, irmãos, estão naquilo que não presta. Se os olhos físicos estão naquilo que não presta, e as atenções se prendem naquilo que não presta, os olhos espirituais estão cheios de lama. Cheios de lama. Lama fedorenta. E aí, pois é, irmãos, como o diabo gosta de cristãos cegos, cheios de lama. A lama do pecado. A lama da cobiça. Tem gente que se desespera de trabalhar porque tem que comprar um bem. Deixa eu mostrar para você. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele? Pastora, todas as coisas, todas, mas com ele não é sem ele. Com ele não é sem ele. Com ele, não sem ele. Faz uma análise, você, durante uma semana, de como você usa o tempo, das 24 horas. Bom, em média, durmo X horas, trabalho X horas, eu de tal a tal, dependendo do trabalho, se você é seu patrão, se não é. Eu acho interessante que às vezes as pessoas que trabalham por conta própria, ou seja, que são seus próprios patrões, seus chefes, são as que mais se embaraçam. Porque se você trabalha por conta própria, é igual dona de casa. Dona de casa, se ela não quiser, ela não para. Se ela for dedicada e se ela não quiser, ela não para. Vai ter sempre o que fazer. Sempre. Sempre. Serviço de casa não para. Tem hora que você tem que fechar os olhos físicos e dizer, eu vou parar agora. Eu vou parar agora e eu vou orar. Eu vou parar agora e eu vou dormir, porque daqui a pouco amanhece o dia. Sim ou não? Então você se obriga a parar, porque tem coisas a fazer. E são rotativas e não param. Todo dia tem o café, tem o almoço, tem o lanche, tem a roupa para vestir, tem a casa, tem a poeira. E tem que tirar. E se tem o cachorrinho, tem que limpar e tem que... E o banheiro, e tem que fazer toda hora. E tem. E você não para. Pessoal, qual é o lugar que Deus ocupa no teu coração? Qual é o lugar que Deus ocupa na tua vida? E quanto tempo Ele ocupa no teu relógio? Porque o relógio é o mesmo para a pessoa mais importante e para a pessoa mais simples. Qual é o tempo que Jesus tem de você? Qual é o espaço que Ele tem no teu coração? Esses são os pontos. Quando o cristão entender, meu irmão, o bom entendimento, irmãos, o bom entendimento. Há pessoas que entra ano, sai ano, mas não muda. Entra ano, sai ano, não muda. Deixa eu mostrar para você. Abre em 1 Coríntios, está pertinho. Romanos, 1 Coríntios, capítulo 3. Lê comigo 2 versículos. Vamos lá, 2 versículos. O primeiro e o segundo. Quem vai junto? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora. Você pode dar uma feijoada para um bebê de 9 meses? Não mate o bebê, pelo amor de Deus. Não mate o bebê. O apóstolo Paulo está dizendo para o povo cristão da cidade de Corinto, está dizendo, ó, eu criei vocês com leite. Eu queria dar um alimento sólido, mas vocês não aguentam. Não sou eu que estou falando isso para você não, tá? Paulo falou à igreja de Corinto. Não se ofenda. Não estou chamando ninguém aqui de bebê. Se bem que eu não me espanto se alguém gritar, ué, ué. Não me espanto.
Você já viu como é bebê quando está com fome e a mamãe está atarefada, não pode parar para dar mamar? Ontem minha caçulinha das netinhas estava lá em casa. Ela está com 4 meses. Está só no peito. Glória a Deus pela vida da minha nora. Louvado seja Deus. É uma dedicação incrível. Estiveram aqui, eu apresentei a Isabel. Abriu uns sorrisões aqui, não abriu? Eita, vó coruja. Mas é muito alegre, graças a Deus por isso. Teve a quem puxar, o pai e a mãe são, graças a Deus. Mas aí o que acontece? Aí teve uma hora que ela quer ver tudo. É interessante. Tipo assim, eu não quero dormir, porque se eu dormir eu vou perder meu cenário. E todo mundo, as atenções são voltadas para ela. Então, ela não quer perder nada. Olhinho aberto. Aí tá lutando contra o sono e tá... Aí teve uma hora que a minha nora foi colaborar lá na cozinha. E ela começou... Eu falei, bom, o que é isso? Falei com meu filho, isso, mãe, é sono. Eu falei, eu acho que é vontade de mamar. Então é as duas coisas juntas. Falei, tá bom. Aí fica ela, não é. Aí a mãe veio, pegou e sentou para dar mamar. Mamou e dormiu. Pronto, é criança, só quer mamar e dormir. Se você quer cultos prontos, quer tudo preparado, e só quer espiritualmente dormir, não tem como se guerrear. Meu irmão, tem que crescer. A minha está numa mama, daqui a pouco vai partir para a comidinha. Vai crescer, vai para a escola. E vai crescer, vai ter que fazer o deverzinho de casa. Chega uma hora que tem que crescer, irmãos. Tem que crescer. Paulo disse, com leite eu criei vocês e não com manjar. Ora por mim. Ah, por favor, bota a mão na minha cabeça. Ah, por favor, ora por mim. Ah, por favor. Você vai na igreja? Por favor, ora hoje, porque hoje eu não vou, mas ora por mim. E é desse jeito a vida toda, irmãos. Paulo disse, eu criei vocês com leite e não com manjar, com comida sólida. Porque não podíeis, nem ainda agora podeis. Isso é coisa séria, irmãos. Gente, o diabo não está brincando. Satanás não brinca, irmãos. Se ele tiver oportunidade, se ele encontrar, é uma família cristã, pode ser uma família inteira. Se ele encontrar uma cegueira espiritual em alguma parte do corpo, ou seja, o medo da enfermidade X, pode ter certeza que aquela parte do corpo está em trevas. Jesus disse, todo o teu corpo, todo, de sorte que, se os teus olhos forem bons, ou seja, se o teu entendimento é bom, todo o teu corpo terá luz. Todo. Dentro do corpo está o nosso espírito. Nós temos que vigiar, para ele não ficar cheio das preocupações, das ansiedades, do medo, das angústias, das amarguras, das revoltas, da cobiça. O nosso coração é o santuário do Deus Altíssimo. A nossa mente, irmãos, o cristão tem que saber cuidar da sua mente. Vigia a sua mente. O cristão tem que ser focado, irmãos. O cristão tem que ser focado. Você é um bom profissional? Parabéns. Faça isso. Zele. Mas eu pergunto, sem Jesus, você poderia chegar ao final da sua carreira bem complicado? O diabo existe. O diabo existe. Ele é invasor. Ele é ladrão. Ele é bandido. Isaac era filho de Abraão. Foi filho de Abraão. Isaac foi herdeiro da grande promessa de todas as bênçãos espirituais e materiais. Mas ele passou por fases. Houve uma fase, um período em que a terra estava em fome. Fome. Vamos dizer que naquele tempo foi a pior crise no planeta. Mas ele, filho de Abraão, o que Deus fez? Deus foi falar com ele. E Deus direcionou para o que ele ia fazer e para onde ele iria. E lá foi ele. Você está pensando que ele não encontrou problemas? Encontrou. Deus manda que ele vá a uma cidade chamada Gerar. E ele vai para aquela cidade. Chegando lá, ele se estabelece. E ele está com a sua criação. E a criação precisa de água
Porque sem água os bichinhos não vivem, como o ser humano principalmente. Ninguém vive sem água. E aí o povo da terra, os nacionais, o povo da terra, colocou os olhos nele e disse: ué, esse estrangeiro chega aqui no nosso espaço e ele vai prosperar e nós não? Que negócio é esse? Que diferença é essa? Sabe o que eles fizeram? Entulharam os poços de Isaac. Quem lembra disso? Tivemos um trabalho aqui, não é? A respeito da inveja. Lembram daquele dia? Da primeira segunda-feira? Quem estava presente? Pedi que convidassem as pessoas e tal, né? Pois é. Vocês viram o que é o sopro, o combustível da inveja. A inveja como um combustível que vai com fúria para arrebentar. Mas se Jesus está ali, meu irmão, qual é o problema? Aí entulharam os poços do Isaac. Você está pensando que ele ficou chorando? Deus, por que foi o Senhor que me mandou para cá? Deus, eu me converti porque o Senhor me mostrou. Deus. Lá foi aí desentulhar os poços. E ele desentulhava, eles entulhavam. Chegou uma hora que o rei não suportou. O rei era Abimeleque. Ele virou pro Isaac e disse: ó, some daqui, porque você, eu vou parafrasear, você, que é um estrangeiro na minha terra, está crescendo mais do que eu, você está prosperando mais do que eu, você está ficando mais poderoso do que eu. Some da minha frente, ou seja, some daqui que você está acabando com o meu brilho. Tem gente que é assim no local de trabalho, não tem? Sim ou não? Você já viu quando a pessoa começa a botar muito defeito no trabalho do outro? Percebe o que está por trás disso? A inveja. Ou seja, você vai acabar com o meu brilho. E aí o que aconteceu? Lá vai o Isaac. Ele foi: poxa, pastor, eu só podia mostrar isso na Bíblia. Você lê em casa, que é um texto muito longo. Eu vou te levar num pedacinho daqui a pouco. Aí o rei vira para ele e diz assim: some daqui. Eu estou parafraseando. Sai daqui, porque tu te tens feito muito mais poderoso do que nós. Ou seja, você é um estrangeiro, está tomando conta do espaço, está aí crescendo, prosperando. Que negócio é esse? Nós somos os donos da terra. Aí é claro, ele sai, mas ele para e reflete. Ele diz: espera aí, quem foi que me mandou para lá? Foi Deus. Você tem que pensar assim: espera aí. Tem gente que quando é pressionada no trabalho, pensa logo em pedir demissão. Atenção, igreja, alerta. Quem foi que te colocou naquela porta? Quem foi que fez você passar por aquela porta? Não foi Jesus? Não foi? Ah, pastor, mas eu não era de Jesus, nem para ele eu pedi. Alguma coisa boa existe nessa terra sem Jesus? Não existe mesmo. Se você não entender que tudo de bom que você tem veio por Jesus, o ar que o pecador respira, então vamos lá, meu irmão. Aí ele parou e refletiu, ele falou: peraí, quem me colocou ali foi Deus. Foi ele que me mandou para aquela cidade. Não, não é assim não. E ele resolveu encarar o rei. Sabe quem esse rei representa? O diabo. E ele voltou. E quando ele voltou, lá estavam os poços entulhados. E ele desentulha tudo de novo. E eles voltam a entulhar. Sabe o que ele fez? Não tem problema, eu abro outros poços. Olha para o seu irmão e diga: não pare na luta. Não pare na luta. Diga: não pare de lutar. Não pare de guerrear. Não para, meu irmão. Não para. Você lembra quantas vezes o diabo tentou Jesus? No deserto? 3. No deserto. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. A hora está avançada, né? Mas diz que Jesus foi tentado em tudo. Vai escutando. Quantas vezes ele tentou Jesus no deserto? 3. As 3 vezes, o que Jesus fez? Está escrito. Mas peraí, Jesus não dizia o que estava escrito? E ele estava firmado no que estava escrito? Pois é, irmãos, o problema do cristão é esse. É que não mantém acesa a chama do que está escrito. Depois abre a boca e recita versículo. E quer que o poder de Deus opere. Deus não trabalha em cima de versículos. Deus opera porque a sua palavra é viva. Pessoal, não é uma brincadeira. Bom, para concluir, irmãos, Jesus é o maior presente dado por Deus à humanidade. Se o cristão não entender
que ele precisa levar uma vida de oração para ter comunhão com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito de Deus. Se ele não entender que ele precisa servir a Deus, servir. Quando você vem para um culto, você tem de vir com esse entendimento. Eu vou me oferecer ao Senhor. Eu sou oferta viva na presença de Deus. Ou seja, eu vou oferecer o meu melhor louvor. Eu vou dar todas as minhas atenções para ouvir a palavra, porque eu sei que a palavra é Deus e Deus vai falar comigo. Aí quando termina o culto, você está revestido com a sua fé avivada e lá vai você viver algumas horas ou alguns dias com aquela palavra que encheu o teu coração, e em casa você vai reforçar e vai buscar, e Deus vai continuar falando com você. Resumindo, irmãos, a palavra diz que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, então nós somos filhos. Dos filhos, Deus cuida. A Bíblia diz que Deus não deixa os filhos desamparados, e nem os filhos dos filhos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, por que algumas pessoas que a Bíblia Sagrada apresenta venceram barreiras, derrubaram barreiras assim gigantescas? Por que pessoas foram curadas 100%? Por que pessoas foram restauradas? Jesus ressuscitou mortos. O caso mais grave, seríssimo, não é? Foi o de Lázaro, que estava sepultado fazia 4 dias de sepultamento. Ou seja, as 72 horas, né, que a medicina legal diz que comprova verdadeiramente que houve a morte da última célula, 72 horas. Então, o Lázaro assim foi. E Jesus ressuscitou. E é interessante que logo depois ele se assenta à mesa e está jantando com Jesus e outras pessoas. Mas eu não vou falar agora sobre a ressurreição do Lázaro, mas por que alguns irmãos se dispersam na fé e não concentram realmente uma fé viva? Ou seja, por que Deus trabalha na vida de uns e não na vida dos outros que têm os mesmos problemas? O que faz essa diferença? Tem uma parte na Bíblia Sagrada que é conhecida como a galeria dos heróis da fé. É bom até atentar bem para isso. É um capítulo, nós vamos lá já, que se intitula exatamente assim, tá? No entendimento, a galeria dos heróis da fé. E aí tem um catálogo assim de todas as pessoas, de muitas pessoas, não todas, que viveram da fé, mas tem vários nomes. Dentre eles tem, por exemplo, Davi. Davi, ele enfrentou guerras violentíssimas, não contra um homem. Davi derrotou Golias, era o gigante dos filisteus, mas os próprios filisteus empreendiam muitas guerras, e Davi consultava a Deus para saber o que ele ia fazer. E Davi, quando entrava na guerra, ele entrava numa certeza de fé absoluta de que Deus lhe daria vitória. Importante é isso. Nós somos limitados, irmãos. Nós temos todos os limites humanos que todo ser humano tem. A nossa visão tem um raio de alcance limitado. Daquele ponto em diante a gente não vê, mas Deus vê. Nós temos um poder para algumas coisas, mas há coisas nas quais nós não podemos fazer nada. Quando a ciência diz não dá, quando diz é incurável. E de coração, irmãos, eu me espanto de ver tanta gente que hoje é muito comum o povo evangélico apregoar a sua fé. Se a gente colocar agora numa balança para ver o peso que tem as coisas, por exemplo, muitas pessoas dizem eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas quando um problema surge e é mais grave, quando vem um problema mais grave, literalmente o que se mostra é uma ausência total de fé. Nós podemos lembrar até de alguns momentos dos apóstolos que andaram fisicamente ao lado de Jesus. Por exemplo, tem aquele caso do barco, quando Jesus obriga-os a entrarem no barco e ordena que eles vão para o outro lado. E no meio do mar vem uma tempestade violenta e Jesus, cansado fisicamente, está dormindo, adormeceu. E quando a tempestade vem muito violenta, veio violenta,
Eles foram acordar Jesus, mas acordaram de uma forma assim, muito pesada, porque eles estavam apavorados. Era como se Jesus não estivesse ali no barco. Ah, mas ele estava dormindo, Jesus estava no barco. Desde o dia que uma pessoa aceita Jesus, ele vem morar na vida dela. Se ela não alimenta a sua fé, se ela não desperta a sua fé a cada amanhecer, se ela não vive da fé, ela precisa realmente retomar aquele primeiro amor quando encontrou Jesus. Porque a fé é algo extraordinário. A fé é uma certeza no coração, mas essa certeza só existe pela palavra, ou seja, é a palavra que te garante aquela bênção, aquele cuidado. Mas se a palavra não está viva no coração, porque muita gente aceita Jesus, irmãos, e depois passa a levar uma vida religiosa. Já fiz minha leitura bíblica, já paguei meu dízimo, já tomei minha santa ceia, mas quando vem o problema, muita gente age como age o pecador, como se não tivesse Deus na vida. Ou seja, ainda não se encheu realmente do poder de Deus, do poder da fé que é sobrenatural. Então eu vou até determinado ponto, dali em diante eu não posso, mas o meu Senhor pode. Isso eu não consigo, naturalmente eu não consigo isso. Mas eu sei que para Deus não é impossível. Ou não há impossíveis. Então o que eu devo fazer? Eu vou aprender dele. Eu vou ver o que ele me diz. Se é para eu agir, se é para eu orar e crer. Qual é a minha parte no recebimento de uma bênção ou de um milagre que não é comum a muita gente? Então vamos a essa atenção. Então vamos na galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11. Vamos lá? Nós vamos ler aqui o primeiro versículo. Vamos agora, nesse momento, nós vamos ler o versículo, o primeiro, o número 1. Então vamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pronto, já está aqui a revelação dos fundamentos da fé. O que é uma fé verdadeira? Porque a palavra fé, irmãos, é muito banalizada. A palavra fé está na boca de todas as pessoas. A palavra fé é muito mal usada e mal administrada. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas nem todas as pessoas que dizem ter a fé têm uma base firme na palavra de Deus. Algumas nem a Bíblia abrem. Algumas nem aceitaram Jesus. Se você perguntar ao pecador, você tem fé? Ele vai dizer para você, dependendo da pessoa, é capaz de dizer, eu tenho toda a fé do mundo. É o que a maioria das pessoas diz. Aqui o Espírito Santo está dizendo, a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é uma base muito firme. Eu digo, irmãos, que a pessoa que aceita Jesus, ela precisa, primeiramente, esvaziar o coração de tudo que atrapalha. Porque quando a pessoa não tem Jesus, ela enche o coração de medo, de ansiedade, às vezes de angústia. Pode parecer que não. Embora não se possa dimensionar o espírito humano, tá? Mas essas coisas, esses sentimentos, eles são como uma força, um combustível que enchem o coração. Há pessoas que são tão cheias de raiva, que o coração está sempre prestes a explodir. Há pessoas que sentem tantas amarguras e mágoas que elas estão prestes a implodir. Se fecham, são capazes de cair na depressão e de irem caindo, até que percam o apetite, a vontade de viver, e muitas assim morrem. A depressão mata, vocês sabiam? Dependendo do grau da depressão, ela pode matar. A pessoa se fecha, ela perde a vontade de viver. E com isso ela perde a vontade de lutar. Ela perde a vontade de se alimentar. Ela perde a vontade de ver a cor do dia, ela não consegue mais enxergar. Então há pessoas que vão definhando
E os sentimentos vão correndo e vão matando. Então é preciso que essa pessoa receba assim um tratamento de choque, uma libertação, um despertamento para o valor da vida. E só através de Jesus é que se consegue isso. Não tem outro meio. Agora, muitas pessoas encontram a Jesus, irmãos, e saem disso, mas se põem num patamar nivelado de cheguei, estou salvo, estou agradando a Deus, amém. Mas isso é difícil, aquilo eu não consigo. Essa doença é incurável. Como é que eu vou conseguir prosperar se está em crise? Como é que pode se eu tenho muitos concorrentes? Então ela não sobe, ela se mantém num patamar. E Jesus não chamou ninguém para ficar estagnado. Quando eu medito na criação do homem e da mulher, eu contemplo a glória de Deus, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem segundo a nossa semelhança. Ou seja, Deus é espírito. O nosso espírito tem que ser semelhante ao espírito de Deus. Deus intencionou criar, Ele criou. Deus cria no poder da sua palavra e Ele falava e as coisas aconteciam. Como nós somos filhos, nós temos a mesma natureza. O problema é que o cristão não se enche de Deus. Ele se enche dos problemas. Ele se enche dos medos. Ele se enche de ansiedade. Então ele fica muito turbulento. Ele não consegue um ajuste como filho de Deus, como semelhança de Deus. E daí muitos cristãos, irmãos, não alcançarem além do seu limite natural. Ou seja, a ciência diz que não pode fazer mais nada, então acabou, não pode fazer mais nada. Mas dali em diante é o poder de Deus. Agora é o sobrenatural. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Então temos que entrar no campo espiritual. Não são todos os cristãos, irmãos, que sabem entrar no campo espiritual e ficam dentro dos limites naturais, daquilo que os seus 5 sentidos comandam. Eu não sei se estou me fazendo entender, eu tento esmiuçar. Estou me fazendo compreender? Se você quiser vencer o que pouca gente consegue, ou que ninguém consegue, só pelo poder de Deus. É você com Ele. Se você crê que Ele vai fazer, para você Ele vai fazer. Então nós movemos o poder de Deus a nosso favor. E aí? Então a fé é isso, é um firme fundamento, é um fundamento. Esse fundamento são fundações. A primeira coisa para se levantar o edifício, depois que se compra o terreno, faz a sondagem do terreno, ou seja, a sondagem é o exame do tipo de solo, que muitas vezes difere de metro para metro. Depois que é feito isso, essa parte não importa, Deus é que vai examinar o nosso coração. Então vem as fundações, a escavação, para que se coloque a ferragem e o concreto. Ou seja, vai se criar ali uma base muito forte. Quanto maior o edifício, mais forte precisa ser a fundação. Mais fortes precisam ser os alicerces. Então vou te dar um exemplo que aconteceu agora, de um testemunho que aconteceu esta semana passada na nossa igreja, onde eu fiz o culto lá na 25 de agosto. Dentre as pessoas que testemunharam, estava uma senhora e ela disse, pastora, eu venci. E eu falei, é? E ela disse que estava fazendo um tratamento de um câncer e que o câncer já tinha chegado a uma metástase. E ela disse, a coisa mais difícil é não se associar o câncer à morte. Então esse tormento, ela disse, esse tormento estava dentro de mim o tempo todo. Era o tempo todo na minha cabeça, dentro de mim, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E ela disse, aí eu vim para Jesus. E ela disse, eu demorei a entender. Mas agora eu entendi. E eu assumi. Pastor, o medo foi embora. E ela disse, para a honra e glória de Jesus, esta semana foi a última quimioterapia. Por quê? Porque a coisa começou a progredir. Ou seja, a saúde começou a brotar.
Ela disse, eu entendi. Ela disse, pastor, é incrível, mas o diabo, se ele não consegue falar dentro da gente, ele ficava buzinando no meu ouvido. Ela disse, ele ficava buzinando no meu ouvido, você vai morrer, você sabe que não tem jeito, já se alastou, você sabe. E ela disse, aquilo me apavorava. Mas quando eu entendi realmente o que Jesus fez, eu entendi a palavra, eu entendi o sacrifício, pastor, o medo foi embora. Resultado, acabou. O tratamento encerrou agora. Ela disse, eu tenho certeza que eu estou curada. Então só vai depender de novos exames. Por quê? Porque o medo foi embora. Será que deu para você entender? Eu fiz um culto esta semana e ouvi isso dessa senhora. Eu quero que você observe bem, irmãos, porque depende de cada um. Vamos entender isso bem. Há pessoas que se convertem e não entendendo a peculiaridade de Deus, como Deus atenta para cada um, a pessoa se coloca dentro de um pacote. Quer ver o pacote? Como é que é? 20 pessoas com a mesma doença, 20 são evangélicas. Ninguém foi curado? Então também não você. Entrou no pacote. Entrou no pacote. 50 pessoas. Poxa vida, já passaram pela minha vida 50 pessoas evangélicas que não prosperaram um centavo à frente daquilo que é o limite delas. Então como é que eu vou sair dessa se eu sou um funcionário público? Não tem como de onde tirar. Acabou. Acabou de dizer, Senhor, o Senhor não tem poder para me abençoar. O Senhor não tem meios para me abençoar. A minha bênção vem do governo. O salmista disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus tem 1000 maneiras de te abençoar. Mas se você limita isso, Deus não tem como te abençoar. Jesus cura qualquer enfermidade, porque Ele levou lá no Calvário. Mas se você tem no seu coração e no seu pensamento, estagnado uma estrutura de que não tem jeito, então você chegou àquele limite, a sua estrutura está muito fraca. Quando a tempestade levantou no barco, em que Jesus estava dormindo, e os discípulos estavam lá, remando e tal, eles acordaram Jesus. Mas eles acordaram com pavor. Pavor. O medo era tanto, que eles foram para Jesus, não foram de forma branda não. Mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está nem aí para isso? Mestre, o Senhor não se importa se todos nós morrermos, não? Que atenção é essa? Eles foram com agressividade. Mas por quê? Por causa do medo. O medo dele, ele tira a estrutura. O medo tira a serenidade. O medo ele rouba a sobriedade. O medo rouba o equilíbrio. Algum de vocês, não vou nem perguntar você, mas você já viu alguém numa crise de pânico? Quem já viu? Balança seu braço, por favor. Horrível, não? O semblante é de pavor. O corpo desconexo. Querem me pegar. Por favor, me ajuda. Uma crise, eu estou falando de uma crise de pânico. Já recebi pessoas assim. De se agarrar a alguém. Então, veja como é que mexe com a estrutura de um ser humano. Agora, irmãos, quando a pessoa, ela recebe, ela põe verdadeiramente, vou usar aqui expressões bem rasgadas, quando ela põe dentro do seu coração, como quem põe comida no estômago, quando ela põe os olhos na Bíblia, abre o coração e se enche da palavra, faz do seu espírito um reservatório de Deus, vai dizer, não duvido, porque foi meu Deus quem falou. Mas a palavra está lá dentro, essa palavra vai crescer. Eu costumo dizer que o nosso espírito é o ventre gerador das nossas bênçãos. Porque dentro do coração que a nossa bênção surge pela palavra e ela vai crescendo. Ou seja, eu vou receber essa bênção. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém sabe. Mas está dentro. Ou seja, essa doença não vai ter força, ela vai acabar. Por quê? Porque a doença verdadeira Jesus levou. Então essa que o diabo colocou, ela não vai ficar. Por quê? Porque eu tiro a estrutura dela, eu não dou crédito a ela. Faz o que você tem que fazer, vá ao médico, faz o que tem que fazer. Mas vigia, igreja. Vigia. Vamos trabalhar. E aí? Aí aqui então está dizendo que a fé é um fundamento firme. Agora vai no versículo 6, para ver o contrário. Vamos lá, o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é. Então são duas coisas, olha só. Duas são consequência. A primeira é, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Por quê? Porque é necessário. Então são duas coisas necessárias aqui. Atenção, igreja. São duas coisas necessárias. Eu digo para você, porque às vezes o diabo joga umas setas. Os demônios não respeitam paredes, tá? Eles são espíritos, eles atravessam paredes. O demônio não precisa do túnel da linha amarela para chegar em Jacarepaguá, para chegar na Barra da Tijuca. Certo, pessoal? Ele não precisa. Então, se liga, igreja. Porque o diabo gosta de jogar umas setinhas assim, para distrair a pessoa. Às vezes, gosta até de fazer um cafunézinho para a pessoa cochilar. Eu já falei que eu vou gravar o galo do meu vizinho no pendrive. Eu tenho um vizinho que tem um galo, mas esse galo não respeita o som de ninguém. É um galo de verdade. Você sabia que às vezes ele canta 1h30 da madrugada? Mas ele canta muito alto, gente. Pastor, só não reclama. Não adianta, eu tenho que ter a fé para fazer ele calar. Porque não adianta, eu creio que já deve ter tentado educá-lo. Eu tinha uma outra vizinha que tinha uma maritaca. Era a mesma coisa. A gente acabava de pegar no sono, a maritaca berrava. Mas berrava. Ia até umas 6 horas da madrugada. E aí era difícil para dormir. E aí, eu só não reclamou com a vizinha, não. Eu entrei em oração. Teve uma hora que me subiu uma raiva do diabo, não foi da maritaca. Eu sabia que você ia pensar da maritaca. Não foi foi do diabo. Me deu uma raiva do diabo, mas tão grande, que eu fui para um canto lá da casa. Onde falei, olha aqui, Satanás, eu sei que você usa essa maritaca, mas tu não vai entrar mais nela. Ela é um bicho, foi Deus que criou, tu vai sair dela agora. Olha aqui, Satanás, tu vai calar tua boca, não vai tocar essa maritaca. Eu te paraliso, eu te digo, sai dela e não toca mais em nome de Jesus, porque eu vou deitar, vou dormir, vou acordar com sono, depois de um sono tranquilo. Até hoje, não sei o que foi feito da maritaca. Eu não sei se ela foi dada, vendida ou se ela ficou muda. Eu não perguntei porque eu não entro na vida de ninguém. Mas uma coisa é certa, a maritaca calou a boca. Aí começou o galo agora há pouco tempo. Não, já tem uns anos, mas agora começou o galo. Eu falei, eu tenho que ter a mesma fé pro galo. Tô falando sério, gente. Vocês pensam que é brincadeira, não é brincadeira não. Eu tenho que despertar uma fé para fazer aquele galo entender que ele tem que cantar de dia, não é de noite, de madrugada. Quando amanhecer, 6 horas da manhã, ele pode cantar, 5 horas. Até 5 horas tá bom. Depois das 5, ele canta depois das 5, mas até 5 horas ele tem que ficar quieto. Ou até 4h30, né, gente? Tá diminuindo. Então, irmãos, vamos lá. Vamos voltar ao que é seríssimo. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Qualquer dúvida no coração de que se a palavra vai funcionar ou não, acabou, esquece. Deus não admite que se duvide dele. Qualquer coisa que enche o coração e quebre o poder da fé, esquece, também não vai agradar a Deus. A fé é algo assim absoluto. Ela tende a encher. Se a fé fosse posta num copo, ela tinha que encher até não poder entrar mais uma gota. Ela pode até transbordar, mas ela não pode receber mais nada. Só fé. Então nosso espírito, vamos dizer que é esse copo. Então, se eu quero vencer o que ninguém está conseguindo vencer, eu esqueço tudo à minha volta, como Deus falou para Josué. Eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu não olho para a vida do seu fulano, que tem o mesmo problema, que é de Jesus não venceu. Eu não olho para a dona fulana, que tem a mesma doença, que é de Jesus não conseguiu vencer. Eu olho só para Jesus. Por quê? Porque dele vem a minha bênção, dele vem a minha vitória. O Espírito de Deus está olhando o meu coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Qualquer dúvida no coração de que se a palavra vai funcionar ou não, acabou, esquece. Deus não admite que se duvide dele. Qualquer coisa que enche o coração e quebre o poder da fé, esquece, também não vai agradar a Deus. A fé é algo assim absoluto. Ela tende a encher. Se a fé fosse posta num copo, ela tinha que encher
até não poder entrar mais uma gota. Ela pode até transbordar, mas ela não pode receber mais nada. Só fé. Então, nosso espírito, vamos ser que é esse copo. Então, se eu quero vencer o que ninguém está conseguindo vencer, eu esqueço tudo à minha volta, como Deus falou para Josué. Eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu não olho para a vida do seu fulano, que tem o mesmo problema, que é de Jesus, não venceu. Eu não olho para a dona fulana, que tem a mesma doença, que é de Jesus e não conseguiu vencer. Eu olho só para Jesus. Por quê? Porque dele vem a minha bênção, dele vem a minha vitória. O Espírito de Deus está olhando o meu coração. Assim aconteceu com quem? Com Davi. Dá uma olhadinha no versículo 33, a princípio, e no 34. Vamos lá? O 33. Não, vamos pegar o 32. Vamos pegar o contexto. 32. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tudo isso do 34, tudo isso foi feito e aconteceu para esse grupo do 32 e outros que não estão relacionados aqui, e alguns que estão relacionados antes, como foi o caso de Moisés. Alguns outros que agradaram a Deus, como foi o caso de Abel, está tudo aqui. Agora você dá uma olhadinha e atenta bem, tá? Porque nós vamos falar um pouquinho da segurança do Davi, da vitória de Jefté sobre as mágoas e amarguras e revoltas. Porque a gente só fala do Jefté no caso da filha, mas não fala que ele foi expulso de casa, excluído da família, odiado pelos irmãos, abjeto a todo mundo, e ele vai morar na rua, ele vira morador de rua. O Jefté virou morador de rua. Ele era filho de um judeu que teve um caso com uma prostituta. Ele nasceu, a mãe não quis saber dele. Possivelmente nunca deu de mamar aquele filho. Ele nasceu, ela deve ter achado que ele era uma coisa. Ela era uma prostituta, ela não queria criar filho. Ali está falando de Jefté. E o pai dele o toma, só que ele casa com outra mulher. E ele tem outros filhos com a esposa, agora com a sua mulher, a sua esposa. E aquela prostituta, ela passou na vida dele, acabou. Talvez um período de desvio, não sei o que houve com aquele homem. A Bíblia não explica o caso do pai, só diz que ele era filho de uma prostituta. Mas ele foi criado pelo pai. E é muito interessante, porque os irmãos dizem assim na cara dele, mas na cara dele: sai daqui, você é filho de prostituta, some daqui. Vai lá, vai pra rua, desaparece. E de tanto ouvir aquilo, um dia ele apanhou as talinhas dele e foi embora. Foi embora. Sabe para onde ele foi? Para a rua. A Bíblia diz que os companheiros dele eram os vadios da rua. Mas você está pensando que ele virou esponja e absorveu tudo aquilo que estava à volta dele? Para, meu irmão. Tem gente que, se parar num hospital, absorve tudo que todo mundo tem ali, entra mal e sai pior, morre lá dentro. Tem gente que, se bater uma doença e tiver um diagnóstico, a pessoa já afunda, já deixa de comer, já não quer mais viver. Não luta, não combate, e o diabo ganha o terreno. Irmãos, não há nada que Jesus não possa fazer pelo seu povo. Não há nada que ele não tenha feito. Absolutamente nada. Mas é a tua fé que vai te dar os resultados. É o teu coração na palavra, é o teu coração no Espírito de Deus. Não é olhando para um, olhando para o outro, não. E se você já ouviu, já pregamos bastante sobre isso, não agora recente, mas há muito tempo. O Jefté, de um morador de rua, ele acabou a vida como juiz. Ele foi um dos juízes de Israel. Morador de rua. Ex-morador de rua, agora um juiz. Exatamente. Ele nunca absorveu o que estava à volta dele. Ele colocou dentro dele que ele ia vencer. Uma coisa ele não esqueceu. Embora o pai estivesse desviado, viveu a vida que viveu,
Ele guardava o que ele sabia de Deus, ele guardava. E aí, depois ele tinha uma casa. Tanto que ele faz aquele voto sem imaginar quem vai sair da porta da casa dele, era a filha. Ele casa, ele constitui família. Ele não virou bandido. O Davi, ele enfrentou o Golias. O Golias pode-se dizer que ele representa o maior problema que uma pessoa, um ser humano pode enfrentar na sua vida, na sua vida pessoal, ou na sua vida familiar, ou na sua saúde. O Golias é um gigante. Ninguém quer combatê-lo. Todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo de doenças, de algumas doenças. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Muita gente tem medo disso, medo daquilo. O Davi não. O Davi era um menino que estava lá no campo. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai, os irmãos dele estavam se preparando. Tanto que quando Samuel foi visitar a família, o profeta colocou os olhos nos irmãos de Davi, que eram super apresentáveis, e achou que o mais velho já era o rei escolhido de Deus, pela apresentação, pela cultura, pela aparência. E Deus falou claramente no coração do Samuel: não, Samuel, eu não escolhi esse não. Samuel vai para o segundo e Deus diz: não, Samuel, também esse eu não escolhi. Aí ele vai para o terceiro e diz: também não escolhi esse. E assim passam os 7. Eram 8 com Davi. E aí Deus virou-se para Samuel e falou abertamente, está na Bíblia e você conhece: Samuel, não atente para a sua aparência, ou seja, tira os olhos da aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Às vezes a pessoa não dá crédito nenhum, irmãos. Às vezes alguém traz um parente no culto, às vezes traz um amigo, e a pessoa que não está acostumada, ainda não conhece Jesus, ela fica olhando, né? Tá, igreja bonita, igreja grande, mas ela olha: quem é essa senhora? Quando é que o pastor vai entrar? Quando é que o pastor vai entrar? O pastor Oscar fez isso quando ele chegou na igreja. Essa senhora ora, louva, bonitinho, tá tudo bem, mas cadê o pastor? Que ninguém dá crédito. Por quê? Meu irmão, onde Jesus estiver, o impossível é vencido, meu irmão. O diabo é derrotado. O mal não resiste a Jesus. Mas e aí? Então Davi, o que aconteceu com Davi? Ninguém quis enfrentar o Golias. E o Davi então virou-se para o grupo e disse: eu vou lutar contra o Golias. Mas eu vou contra o Golias em o nome do Senhor dos Exércitos. Você está pensando que eu, um garoto do campo, com um estilinguezinho, uma funda, eu vou conseguir? Não, mas eu vou conseguir porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Quem vai acabar com o Golias é o meu Deus, não sou eu. Eu só vou ser um instrumento de Deus. Deus só quer que você tenha fé e de repente que você fale. Mas de repente são os seus olhos espirituais que ainda estão turvados, que ainda estão assim, vamos dizer, ofuscados. Que isso, pastora? Marca essa página aqui, vamos. Mateus capítulo 6. Quem lê comigo o versículo 22? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, uma atenção maior e mais insistente com essa palavra. A candeia é a luz, né? A luminária. A luminária do corpo são os olhos. E pastor, os meus olhos, os olhos do entendimento, os olhos da fé. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, pronto. Normalmente o que acontece, irmãos? Atenção. O que acontece com a pessoa que sofre do medo quando uma anormalidade aparece no seu corpo? Eu falei com quem tem medo. É claro que essa pessoa tem uma reação ou uma ação segundo o seu medo. O medo faz agir ou reagir. Meu Deus, o que é isso? Pronto, o diabo já ganhou terreno. O diabo já ganhou o terreno. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Pastora, como é que uma pessoa pode ter olhos bons com o mal no seu corpo? O mal veio de Deus ou do diabo? E Jesus não te deu poder sobre o diabo? Monta o quebra-cabeça. O mal veio de Deus ou do diabo? Tá fraco. O mal veio de Deus ou do diabo? E Jesus não te deu poder sobre o diabo? O problema é que a pessoa olha o mal e não olha o diabo. Ela não vê que o diabo agiu, que ele está por perto. Irmãos, com coração. Tem gente que está igual aquele bichinho na coleira do diabo. Que isso? Igual aquele bichinho na coleira. Você vai para onde eu for, entendeu? Você vai para onde eu te levar. Você não sai daqui da sua coleira. Vem, volta. Você não vai. Você vai. Você vai fazer hemodiálise, você vai. Você vai para o hospital, você vai morrer, você vai. O diabo não é burro. Que isso, pastora? Olha para a palavra, igreja. Quando Deus criou o homem e a mulher, antes de criá-los, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem. A imagem do medo ou do poder? Pronto. Então você já sabe que você tem que vencer o medo para ter a imagem de Deus. Será que a gente está entendendo? Então aqui diz que estes venceram pelo poder da fé. Eles venceram o quê? Reinos. Irmãos, o câncer é um reino. É um reino maligno que pode levar à morte. A miséria é um reino que pode levar a sarjeta aos lugares mais obscuros dessa terra. Ao mau cheiro da miséria e da fome. Você tem que decidir vencer os reinos. Qual foi o reino que se levantou? Enquanto você sentir, pensar e falar como todo mundo fala, a tua fé acabou. Ou ela nunca existiu. Sem fé é impossível agradar. Deus não vai trabalhar na tua vida para curar um Alzheimer, porque não tem cura para a ciência. Mas para Jesus é uma brincadeirinha. Ele vai ter o maior prazer em brincar de mandar um anjo ou dar um toque. E dizer: ei, chega para lá, esse é meu filho. Deus é do tamanho da tua fé. Fala para o teu irmão. Deus é do tamanho da tua fé. Ai, pastor, eu estou perdido. Por quê? Porque agora eu não estou vendo Deus. Deus é do tamanho da nossa fé. Todo o povo de Israel, irmãos, quando ouviu as ameaças de Golias, olhou para o Golias. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele olhou para Jesus. Que é isso, pastor? O Davi não conhecia Jesus. Conhecia. Jesus é a palavra. Antes de Jesus se tornar um homem, ele sempre existiu na palavra. Olha, eu vou gravar o galo do vizinho, vou botar aqui no pendrive. Quando o galo cantar é porque tem algumas pessoas dormindo. Culto não é para dormir. É para aprender e servir a Deus e vencer as batalhas. É para derrotar o diabo, é para acabar com a raça do mal. Irmãos, eles venceram o reino. Tudo que se estabelece de ruim, de mal, quer seja no corpo, no espírito, na mente, uma perturbação, na carne, uma doença, no casamento, vamos lá, as brigas, as divergências, tudo que se cria na vida de um ser humano e que não é bom, é um reino satânico. O diabo conseguiu montar um reino. Às vezes no atendimento a gente é obrigado a dar um tratamento de choque e dizer: escuta, vamos lá, dá uma ordem de despejo para o diabo. Por quê? Porque você ofereceu a casa para ele. Tua casa está entregue a ele. O teu coração, que deveria ser a sala de estar de Deus, está turbulento, raivoso ou apavorado. A tua mente, que deveria estar firmada com bons pensamentos, a tua mente está uma confusão tenebrosa. Está tão confusa, tão embaralhada, que está aquele quarto de perna para o lado, de cabeça para baixo. Por que você não consegue dormir? Você imagina como é que está a tua cabeça, o que está aí dentro.
A cama está com a perna para cima, o colchão está em pé no canto, tem tralha para todo lado, você dá um passo, não consegue dar dois, está tudo na cabeça. O que é isso? Pois é, não é por acaso que muita gente vai parar num sanatório. Pensa tanto, se perturba tanto, a doença toma conta, fica latejante na cabeça, que o corpo todo é tomado. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vai no 23. Quem lê comigo em voz alta? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. O que nós entendemos aqui nesses dois versículos? Que a forma como você vê o problema pode dar espaço para ele crescer à vontade. A forma como você vê o mal pode literalmente ampliar os espaços do mal. Mas se você começar a estreitar o espaço do diabo e dizer não adianta, pode parecer que você está, mas eu sei em quem tenho crido, porque está escrito. Agora é crer e falar, é crer e pensar, é pensar e falar, é pensar e crer e falar. Pastor, você tem que trabalhar isso dentro de você. Você quer ficar curado de uma doença incurável? Sem Jesus, impossível. Você quer que Jesus cure? Ele vai trabalhar em espírito em você. Ele te examina. Ele não encontra fé, ele encontra o medo. Ele não encontra uma certeza de pensamentos de futuro. Ele encontra pensamentos de morte. Essa senhora disse: pastora, de alguma forma o câncer está associado à morte. E era isso que estava na minha mente. E o diabo se aproveitava e soprava nos meus ouvidos. Era um tormento. Ela disse: hoje eu não tenho medo de mais nada. Eu sei que eu estou curada. Agora nós vamos voltar. Será que nós entendemos isso aqui? Bem, voltando lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 33. Vamos juntos? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Vamos não alcançar promessas? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que é isso? Uma promessa de Deus. Agora, como é que eles alcançaram o cumprimento dessas promessas? Pela fé. Então eu preciso alimentar uma fé para vencer aquele mal. Eu preciso alimentar uma fé para alcançar uma bênção. Tá bom, mas aí a pessoa não busca fé, não medita, não ora, não se enche do Espírito e toda hora vai orar. E sai da oração do jeito que entrou. E vai toda hora pedir a mesma coisa. E volta da oração com a mesma ansiedade. E ela vai, e ela volta com os mesmos medos. Acabou, igreja. Coloca Deus dentro de você. Coloca o Espírito de Deus, encha-se do Espírito. Olhe para a grandeza de Deus. Olha para o Calvário. Escuta, Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. E Ele deixa a sua glória e desce à terra. Você tem que pensar assim, presta atenção no pensamento, o raciocínio que o cristão tem de ter. Às vezes o cristão, ele é tão pobrezinho espiritualmente, ele é tão pobrezinho espiritualmente, que ele pensa: Jesus morreu por todos. Sim, está escrito. Mas antes de qualquer coisa, Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Vou cantar para você um pedacinho. Olha, ninguém conhece, mas vou cantar. Eu posso? Não vai, eu prometo que não vai agredir os ouvidos. Assim, ó. Foi por amor que Jesus morreu por mim. Foi por amor que Jesus sofreu assim. Ficou calado, angustiado, pagou o preço do meu pecado. Foi por amor que Jesus venceu por mim. Não é para me aplaudir, não. É que eu estava num dia em casa, eu estava numa consagração, eu comecei a pensar no Calvário. Eu entrei no Calvário, por quê? Eu tinha uma gastrite nervosa e conheci Jesus, Ele me curou. Em poucos dias eu não tinha mais.
Eu passei muitos anos sem poder me alimentar direito. Eu tinha uns problemas alimentares seríssimos. Não podia comer gordura, não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia comer camarão, não podia... E aí eu comecei a entender o Calvário. Eu comecei a entender. Aí parecia que eu viajei, fui lá no Getsemane e fiquei com Jesus no Getsemane. Eu vi Jesus assim apavorado por causa da humanidade. E eu falei, caramba, ele venceu os meus medos, ele sentiu o meu medo. Que isso? Você marca aqui, promete que vai rapidinho? Então vai em Marcos capítulo 14. Vamos lá, todo mundo, rapidinho, rapidinho. Dá uma olhadinha no 32 até o 34. Só isso aqui, a gente já vai parar por cada hora. Marcos 14, 32. Quem vai ler o 32? E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, a Tiago e a João e começou a ter o quê? Peraí, começou a ter o quê? Peraí, começou a ter o quê? E a angustiar-se. Dá uma paradinha. Jesus sentiu angústia e pavor. Então Jesus teve medo de se entregar no Calvário? Não, irmãos. Ele não teve medo de se entregar. Ele teve o teu medo. Ele teve o teu pavor. Ele teve o meu medo, o meu pavor. Ele estava te representando, ele estava me representando. Ele se angustiou no nosso lugar. Agora vai no 3. No terceiro versículo, que é o 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Vou te provar que não foi por ele e foi por nós. Depois que ele ora as 3 vezes, ele vai e volta até os discípulos e diz, e chegando, 37, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que Jesus disse? Vigia. Por quê? Porque eu fui lá ficar junto do Pai para vigiar. Tem gente que não vigia. Pessoal, quando você adentrar no grande sacrifício que te comprou e você entender que Jesus pensou em você, que Ele olhou para você, que Ele viu você e que Ele quis te comprar, que Ele quis te curar, que até hoje Ele olha para você e talvez você não tenha dado até hoje a devida atenção a Ele. Enquanto as atenções não forem totais para aquilo que Ele fez por cada um, Ele não pode cuidar de cada um, porque não há atenção para com Ele. Não é Deus que faz a diferença, quem faz a diferença é você. Quem faz a diferença sou eu. Quantas pessoas haviam doentes quando aquela mulher hemorrágica tocou em Jesus? Jesus parou tudo para dar uma atenção só para ela. E ele perguntou, quem me tocou? O Pedro disse, Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes, quem te tocou, Senhor? A multidão está te apertando, você não está enxergando, você não está vendo, todo mundo te empurra para um lado, te empurra para o outro, você está aí, ó, você quer andar e todo mundo quer te tocar. Alguém me tocou, foi alguém me tocou, eu bem senti que de mim saiu virtude. Uma multidão tocou Jesus, só uma recebeu de Jesus, só para ela foi liberada a virtude. 50 com Alzheimer, só um é curado. Mas por quê? Só esse tocou na orla do manto de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.